dia recheado com muitas curas e alegrias para vocês que são pessoas únicas e abençoadas do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Gente, o nosso Deus é também o nosso Pai eterno. Ele é o único que pode mostrar com verdade quem nós realmente somos. Sim, Ele é o único que pode apagar as mentiras que foram colocadas em nossas emoções pelos traumas vividos lá atrás por cada um de nós. Eu sou a pastora Ana Maria Rosisca, sou terapeuta cristã e atuo com foco direcionado, através da palavra, é claro, para a cura e libertação dessas dores e emoções que distorcem e ofuscam muitas vezes a nossa visão de identidade. Então isso confunde o nosso destino. Nós não sabemos quem nós somos nem para onde nós vamos. Não é? A nossa identidade, o nosso destino tem muito a ver e está diretamente relacionada com a nossa paternidade. E esse vídeo de hoje eu quero abordar esse tema, a ausência paterna ou abandono paterno, praga mundial. Misericórdia, eu vou buscar abrir a nossa visão espiritual para que possamos ver, aprender, entender e aceitar a importância paterna na vida de todas as pessoas. O nosso Pai é muito importante, aquele que nos gerou é muito importante. E é um assunto rico e bem complexo, e eu espero poder, em nome de Jesus Cristo, trazer de alguma forma um raio de luz e esperança para os corações que de alguma maneira enfrentam ou que enfrentaram ou ainda enfrentam esse doloroso dilema, esse doloroso problema da falta e do abandono paterno, amém? É importante pontuarmos aqui a diferença entre a ausência e o abandono, que são bem distintos e em suas formas, eles são distintos em suas formas e também em seus efeitos. A ausência paterna pode ter muitas causas e uma delas é a doença. Quando o pai fica doente, quando ele fica inválido, não é? De seus sentidos normais, e é difícil, mas quando isso acontece, impede o pai de estar presente emocionalmente e exercer a autoridade e a direção do filho, né? É uma condição muito difícil, como já falamos, e a criança vai crescer sem a figura paterna para orientá-la e protegê-la. Mas no coraçãozinho dela, no coração da criança, haverá eu creio, isso é uma forma de pensar que eu tenho, eu creio que um certo conforto de não ter sido abandonada deliberadamente. O pai estava doente, mas estava ali, e isso cria na mente, no coração de cada pessoa. Se ele tivesse doente, ele estaria ali também me ajudando, né? Mas além da doença, existem também a ausência paterna, que pode ser causada pelo trabalho, que exige ao pai longas jornadas de trabalho e viagens constantes. Isso também acontece quando o pai tem que viajar, quando ele fica muito tempo trabalhando, e isso faz com que ele esteja ausente na rotina diária da família. E essa condição, eu creio que nessa condição a criança se sentirá negligenciada e menos importante, né, do que o trabalho ou a profissão do pai. E aqui eu quero fazer um alerta aos pais que tentam suprir essa falta com celulares, tênis, roupas de grife, né? São pais que acreditam que o bem material e as coisas podem suprir ou substituir a sua presença diária com o carinho, a atenção e o famoso e tão negligenciado tempo de qualidade. Seu filho ou a sua filha trocaria o tênis, as roupas, enfim, o que o seu dinheiro pode comprar por brincar de cabana na sala, com todos juntos, pai, mãe, irmãos, assistindo um filme escolhido por eles e comendo pipocas.
Olha que interessante. Mas, infelizmente, além desses casos do pai estar doente, do pai que se preocupa mais em comprar e ter um certo conforto do que estar presente, existem casos da ausência paterna que pode ser devido à morte, né? Quando o pai morre cedo, quando ele vai embora, e a perda de uma figura tão importante e significativa na vida da criança é uma dor que marca para sempre, deixando cicatrizes emocionais profundas e um sentimento de perda, mas não de abandono. Eu conheço algumas pessoas que não conheceram o pai, que nasceram no dia que o pai faleceu. Isso é difícil, mas eles não carregam o abandono, né? A criança sabe que não teve um pai presente, ela sente a sua falta, sim. O seu coração sente a falta de proteção e provisão, mas o seu coração veste um certo conforto ao saber que o pai não está com ele e ao lado dele, porque isso é impossível. Nesse caso, em tudo que eu já vivi e ministrei, não há o doloroso sentimento de rejeição no coração da criança ou da pessoa adulta. Mas há sim muitas interrogações em relação a Deus, né? São muitas interrogações, muitas perguntas. Deus, por que eu não tenho pai? Deus, por que meu pai foi embora? Mas esse é um outro assunto que nós podemos abordar futuramente. Vamos voltar, esses são alguns aspectos da ausência paterna, mas não se resume nisso, né? E agora nós vamos fazer uma outra abordagem que eu creio ser mais devastadora e difícil, que é não a ausência paterna, mas o abandono paterno. Misericórdia. O abandono paterno no seio familiar, que eu estou aqui me referindo, é ao pai que vai embora. Ele abandona a esposa e as crianças de um dia para o outro. Ele sai e simplesmente não volta mais. E isso acarreta em uma série de dificuldades para o filho e para toda a família. Primeiramente, a falta de um pai causa sentimentos, nesse caso exatamente, causa um sentimento de abandono e rejeição nos filhos, o que pode levar a problemas emocionais e de autoestima em cada um deles. A ausência dessa figura de autoridade também pode resultar em dificuldades no desenvolvimento da identidade dos filhos, já que a presença de um pai é fundamental. Preste atenção, a presença de um pai é fundamental na construção da autoestima e no desenvolvimento da personalidade de cada filho. Além disso, a falta de suporte emocional e financeiro pode causar, sobrecarregar a mãe e os outros membros da família, aumentando o estresse e a pressão sobre cada um deles. Isso pode resultar em dificuldades no relacionamento entre os familiares e até mesmo em problemas financeiros, já que a ausência do pai pode impactar diretamente a renda familiar. Mas outra dificuldade causada pelo abandono paterno é a falta de orientação e acompanhamento dos filhos em seu desenvolvimento pessoal e educacional. Um pai presente, ele desempenha um papel fundamental na orientação, educação e disciplina dos filhos. E a sua ausência ou seu abandono pode resultar em problemas comportamentais e também no desempenho escolar da criança. Em resumo, o abandono paterno no seio familiar pode e vai causar uma série de dificuldades emocionais, sociais e econômicas para os filhos e para toda a família, para todos eles que compõem a família. E é importante buscar um apoio emocional e social para lidar com essas dificuldades e buscar meios de suprir a falta do pai através de outras formas de apoio, outras formas de apoio e orientação. Mas agora vamos a outra situação, que é a presença física de um pai no lar,
mas a sua ausência ou o seu abandono emocional e negligência de suas responsabilidades, que é o famoso corpo presente e mente ausente, que pode, eu creio, que vai causar uma série de problemas significativos para os filhos e também para toda a família. Veja bem, um pai que está fisicamente presente, mas emocionalmente ausente, ele não oferece o suporte emocional necessário para o desenvolvimento saudável dos filhos. E isso pode resultar, assim como o pai ausente, em sentimento de abandono, rejeição e desamparo nas crianças, prejudicando sua autoestima e também sua segurança emocional. A ausência de um pai presente emocionalmente, de um pai presente e emocionalmente ausente, também pode afetar o relacionamento entre os pais, entre o casal mesmo, e criar um ambiente familiar tenso e disfuncional, o famoso disfuncional hoje. Isso gera conflitos, ressentimentos e tensões entre os membros da família e prejudicando o bem-estar de todos. Além disso, a falta do desenvolvimento do pai no cuidado e na educação dos filhos pode sobrecarregar a mãe, aumentando o estresse e a pressão sobre cada um deles, cada um da família. Isso pode resultar em problemas de saúde mental, física, enfim. A presença física mais condicionada à ausência emocional e à negligência do pai em suas responsabilidades podem e vão causar uma série de problemas para os filhos e para toda a família, impactando negativamente em seu desenvolvimento emocional, educacional e também social. E agora nós vamos falar, eu nem quero chamar de pai, e veja bem, eu não vou poder falar da palavra para o vídeo não ser cortado, o do pai não é pai. Uma pessoa que dos filhos não pode ser chamado de pai. Eu vou chamar daquele que te gerou, daquele que gerou. E é muito importante que a criança ou a pessoa que tenha sofrido qualquer tipo de violação da pessoa que o gerou, eu vou trocar o por violação, tá bom? Para vocês entenderem, toda vez que eu falar de violação ou de agressão, eu estou falando Não considere essa pessoa que gerou e que teve essa atitude como pai, tá bom? Ele não pode ser considerado pai quando ele é um violador, seja na área emocional, na área física, na área sexual ou de qualquer outra forma. Se ele viola, ele não pode ser considerado como pai, mas uma pessoa que gera. Porque isso vai resultar na mente, no coração da criança, da pessoa gerada, um roubo profundo da identidade e do bem-estar emocional, físico e espiritual da pessoa gerada e que sofre essas circunstâncias, que passam por essas circunstâncias. A violação por parte do pai cria um ambiente de medo, terror e instabilidade emocional para a criança, o que pode ter efeitos devastadores em seu desenvolvimento de identidade e destino. A violação por parte daquele que gerou leva a uma quebra de confiança e do vínculo emocional entre a família e esse filho, resultando em danos psicológicos profundos. A violação mina a autoestima, a autoconfiança e a autoimagem da criança ou da pessoa, fazendo com que ela se sinta indigna, culpada e desvalorizada. Além disso, além de tudo isso, a violação por parte da pessoa que gera vai distorcer a visão da criança ou da pessoa sobre relacionamentos saudáveis e limitar suas habilidades de estabelecer conexões emocionais positivas com outras pessoas no futuro. Pois é,
A criança pode trazer, ou a pessoa que sofreu isso, pode trazer padrões de comportamentos abusivo e ter dificuldade de estabelecer limites saudáveis em seus relacionamentos e em sua paternidade ou no futuro. O que ela vai se tornar? Como ela vai ser pai? Como ela vai ser mãe? Falta-lhe parâmetros para isso. Misericórdia. A violação também pode afetar ou afeta o senso de segurança e proteção da criança, da pessoa, prejudicando sua capacidade de confiar em outras pessoas e de se sentir segura, até no seu ambiente familiar. Misericórdia, que Deus nos guarde disso, que Deus tenha misericórdia. Isso pode resultar em ansiedade, depressão, transtorno de estresse pós-traumáticos e outros problemas de saúde mental, saúde física e espiritual ao longo da sua vida. Resumindo, amados irmãos, a violação por parte do pai causa um roubo na identidade da criança, minando sua autoestima, sua confiança, sua visão de mundo e principalmente sua visão de Deus como Pai eterno e protetor. Lembrando que a violação infantil é uma forma terrível de agressão que deixa marcas profundas e duradouras na vida da vítima. Muitas vezes pensamos que a violação ela acaba quando a ação em si termina, mas na realidade o impacto da violação infantil continua a se manifestar e afetar a vida desta pessoa ou da pessoa violada ao longo de toda a sua história. Misericórdia. Eu sei disso porque eu particularmente vivi esse trauma na infância e trago as suas marcas em minha vida até os dias de hoje. E eu uso estas marcas para mostrar que a cura, sim, apesar de toda a dor, do sentimento de sujeira, da culpa apontada pelo inimigo, o meu encontro com o meu papai mudou a minha identidade e eu entendi quem eu realmente sou. Eu tenho as marcas, mas estou completamente curada para a honra e glória do meu Deus e Pai amoroso. As marcas que eu tenho é para mostrar para a pessoa que ainda está ferida, que não, porque as minhas marcas, a minha ferida foi cicatrizada, eu só tenho as marcas. Mas essas marcas são testemunhos para que as pessoas que ainda estão feridas entendam que sim, a cura em Deus, a cura naquele que te criou, naquele que te formou. Ele vai ressignificar toda a tua história. Ele vai mudar os teus parâmetros de valor e vai te colocar no centro da vontade dele de uma forma correta. E é por tudo isso que eu acredito que o impacto da violação começa e não termina quando a ação agressiva acaba. Ela começa ali. E para minimizar e suavizar e tratar a dor, deve haver um acolhimento cuidadoso para essa pessoa, para essa criança, de forma empática, sensível e, acima de tudo, respeitosa, levando em conta o bem-estar e a segurança da pessoa, sendo ela criança ou adulta, enfim, não importa, e garantir um ambiente seguro e acolhedor para que a pessoa, para que ela possa se sentir confortável e confiante em compartilhar a sua história, que haja acolhimento. Outra coisa que deve ser feita é envolver as autoridades competentes e principalmente apontar com precisão e rigidez real da agressão, né? O culpado. Quem é o culpado? Porque a pessoa abusada, principalmente quando isso aconteceu quando ela era criança, ela carrega uma culpa que não é dela, que não tem nada a ver com ela.
mas ela carrega e ela precisa se livrar disso. Então, nesse cuidado deve envolver as autoridades competentes, mas essa pontuação deve ser feita com rigidez, esse apontamento sobre o culpado, para que essa pessoa compreenda que ela não tem culpa, que não é sobre ela, é sobre uma pessoa má, uma pessoa ruim, e ela não tem nada a ver com isso. Para que isso eu creio que vai trazer liberdade e segurança para a vítima, para que ela consiga expor toda a sua dor e ainda possa deixá-la sem medo de falar os detalhes, que são muito importantes. E ainda fica também a sensação, quando isso tudo acontece, quando esse cuidado acontece, quando as autoridades competentes são acionadas e há um mover em cima disso, ela traz, quando há um socorro, a pessoa se sente que teve importância. E tudo que aconteceu é grave, teve um cuidado, não é certo, não é algo normal. E que ela não é um nada, que ela não é sem importância. Quando há esse cuidado, quando se aborda o assunto, quando se conversa com, esse sentimento vem para o coração da pessoa ou da criança. O trauma causado pela violação infantil pode persistir por muitos anos ou até mesmo por toda a vida da vítima. Claro que com um tratamento terapêutico isso tende a suavizar bastante até chegar à cura, pois a agressão deixa cicatrizes emocionais profundas que podem se manifestar de diversas formas, como transtornos de estresse pós-traumáticos, ansiedade, depressão, baixa estima, problemas de relacionamentos, distúrbios alimentares, entre outros. Além disso, a violação pode ter um impacto duradouro sobre a saúde mental, física e espiritual da vítima, resultando em problemas de saúde crônicos, como problemas cardíacos, dores crônicas, medos, distúrbios do sono, entre outros. A agressão infantil também pode levar a comportamentos autodestrutivos, como o uso de drogas, álcool, automutilação e até mesmo tentativas ou conclusão de suicídio. Misericórdia. É importante reconhecer que a agressão infantil não termina quando a ação física para, mas sim, ele continua a causar danos morais, emocionais, físicos, psicológicos, espirituais ao longo de toda a vida da vítima. Por isso é fundamental oferecer apoio e assistência às vítimas desse tipo de violação, ajudando essas pessoas, sendo crianças ou adultos, a superar o trauma, reconstruir sua identidade e encontrar caminhos para a cura e a recuperação de sua verdadeira identidade. Recupere sua identidade. É essencial criar um ambiente seguro, acolhedor, para que as vítimas da violação possam compartilhar suas experiências, buscar ajuda profissional e espiritual e encontrar formas de lidar com o trauma de uma maneira saudável e construtiva. A violação infantil não pode mais ser ignorada ou negligenciada, pois suas consequências são devastadoras e duradouras. Em todos esses casos, a ausência e o abandono paterno deixam marcas definitivas na vida da criança, moldando sua visão de mundo. Em todos esses casos, a ausência ou o abandono paterno deixam marcas definitivas na vida da criança, mudando sua visão de mundo e seus relacionamentos futuros de forma negativa ou dificultosa. Enfim, voltando a falar do abandono, ausência paterna ou do lar disfuncional, eu vou aqui ressaltar que o lar disfuncional é aquele que abortou
os valores e princípios espirituais que o nosso Pai Eterno deixou como direção para toda a família, ser efetiva e eficazmente funcional. E é essencial que haja um apoio emocional, psicológico. Eu vou repetir isso um monte de vezes. Espiritual adequado para auxiliar a criança e a pessoa a lidar com essa ausência ou abandono, para construir uma relação saudável e equilibrada com a verdadeira figura paterna, criada não a que ele conheceu, mas a que foi criada por Deus, mesmo diante de tantos difíceis desafios. Eu trouxe um texto que está em Mateus 7, no capítulo 9, que diz assim: ou qual dentre vós é o homem que, se porventura o filho lhe pedir pão, lhe dará pedra, ou se lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vós, que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai, que está nos céus, dará boas coisas aos que lhe pedirem. Aqui é uma descrição de como Deus planejou um pai que supre as necessidades do filho. Pense sobre isso e entenda que o abandono ou a ausência paterna, se aconteceu na sua vida, não aconteceu pela vontade de Deus. E não se culpe, porque não é sobre você. Não foram as suas atitudes, não é sua responsabilidade, não é sua culpa. Isso não deve ser anexado ao seu valor e à sua identidade. Não tem nada a ver com você. Você só será responsável pelas suas escolhas e ações, nunca pelas do seu pai ou de qualquer outra pessoa. A ausência e o abandono paterno é uma experiência profundamente dolorosa e impactante que pode e vai confundir e mudar o destino de uma pessoa, e é importante então buscar o apoio emocional, apoio espiritual para lidar com sentimentos e emoções que esses transtornos podem gerar e que vão gerar na sua vida. Conversar com um psicólogo, terapeuta pode ser uma maneira eficaz de trabalhar essas questões e encontrar formas de lidar com a ausência ou a agressão paterna de uma maneira saudável e construtiva. Lembre-se de que você não está sozinha, não está sozinho, e que existem recursos, pessoas que podem ajudá-las a superar essa dor, evoluir e seguir em frente. Eu quero finalizar fazendo uma observação. Vocês sabiam que 75% das crianças que nascem hoje estão sendo registradas sem o nome do pai? Não há pai. São mães sozinhas. Em 75%, a última vez que eu vi, eram 75% dos registros das crianças não tinha um pai. O diabo não está brincando. Ele sabe onde é a veia, onde cortar para fazer definhar e te levar à morte. Mas eu tenho e te anuncio as boas novas. Jesus Cristo, o nosso Senhor. Ele é a cura para o doente. Ele é o pão para quem tem fome. Ele é a água viva para você que está com sede. Ele é a vida para você que está morrendo. Ele é a liberdade para o cativo. O que está te prendendo? Ele é a liberdade. Ele é auxílio, ajuda para o cansado. E Ele é o Pai eterno para o órfão. Que o nosso Senhor nos abençoe. E até o nosso próximo vídeo.